Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a live de hoje. Eu vou estar conversando com a Raquel Munhoz, ela é fonoaudióloga e a gente vai fazer aqui um bate-papo super interessante para falar da... Aí, a Raquel já está aqui, já ela entra. E a gente vai falar sobre a importância da gente cuidar aí da nossa audição. Às vezes a gente nem sabe direito quais são os cuidados que a gente deve ter aí com a nossa audição. A gente só vai procurar ajuda quando a gente realmente tem um problema. E a Raquel me explicou que, na verdade, a gente não precisa esperar ter qualquer dificuldade aí de audição para a gente procurar um fonoaudiólogo, né? Os nossos ouvidos, eles são, assim como a nossa fala, né, como a nossa comunicação com o mundo, e aí a gente precisa cuidar dos nossos ouvidos da mesma forma que a gente cuida aí da nossa saúde de uma forma geral. Raquel, seja bem-vinda, que bom que você já está aí. Tudo bem? Tudo bem, Andréia? Eu agradeço. Uma super oportunidade, né? Obrigada pelo convite para a gente tratar de um assunto tão importante, tão relevante hoje. Exatamente, tão relevante hoje. E eu já começo colocando o fone de um lado só, deixa eu até explicar para o pessoal. O primeiro contato aí que eu tive com a Raquel foi muito interessante, porque a gente não se conhecia. Aliás, quero até registrar aqui um agradecimento, porque foi uma ponte que a Cláudia Cotes, que é outra fono, que me colocou em contato aí com a Raquel, e foi muito legal, porque a gente fez uma ligação por vídeo, pelo WhatsApp, e eu tenho o hábito tanto de dar aulas quanto fazer as lives usando o fone de um lado só. Aí a Raquel já começou me orientando, dizendo que não é saudável a gente usar o fone de um lado só. Então ela vai começar explicando sobre isso e mais aí uma série de coisas que eu achei tão interessante, e algumas pessoas me mandaram perguntas, Raquel, aqui no direct. Aproveita para perguntar para ela. Bom, eu tenho 4 aqui que eu achei assim super importantes, mas se o pessoal ainda tiver com dúvida e quiser participar aqui ao vivo com a gente, pode participar, tá, pessoal? Sejam bem-vindos aqui. Podem colocar as perguntas, a Raquel vai respondendo e a gente vai... E a gente vai fazer um bate-papo assim super interessante para falar aí da importância dos cuidados com a nossa audição. E no caso aqui da ginástica para a memória, eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou com um problema de memória, eu não consigo prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Porque, na verdade, a pessoa não está me ouvindo bem. Então, se ela não me ouve bem, ela não me entende bem. Por isso que na hora dela fazer os exercícios, ela tem uma dificuldade e acaba até se frustrando. Então, e agora, principalmente em tempos aí de pandemia, de isolamento, onde a maioria das atividades são virtuais e a gente passa muito tempo aí na frente de computador e utilizando os fones, é tão importante a gente cuidar dos nossos ouvidos, né, Raquel? Muito importante, muito mesmo. A audição é um canal que a gente tem de comunicação com as pessoas, né? É um dos nossos sentidos que mantém a gente conectado com a outra pessoa, conectado com o mundo. E a audição, ela é essencial para diversas coisas que a gente faz, hoje ainda mais essencial e muito preocupante, né? Hoje a gente tem aí a preocupação da Organização Mundial de Saúde em disseminar educação, em disseminar informação. Então é muito bem-vinda essa live sua, eu agradeço muito, porque é um canal que a gente usa para poder orientar as pessoas de como é importante cuidar da audição e como cuidar da audição. E hoje, principalmente com a história da pandemia, a nossa forma de comunicação mudou. A gente se comunica muito, né, predominantemente através da tela, dos dispositivos. E isso a gente perde muito na comunicação, porque a gente tem um delay, né? Até a informação que eu estou te falando chegar até você, a gente tem um tempo aí de latência relacionado com o sinal da internet, com o fato da gente não estar presencial. Nós não estamos nos enxergando por inteiro, então a gente perde muita mímica, muita expressão facial, muita microexpressão facial. E isso dificulta a comunicação, né? E aí isso leva as pessoas a quererem usar o fone
né, a usarem mais o fone de ouvido, muito mais do que a gente usava, e hoje a gente observa que tem alguns detalhes aí que a gente pode alinhar para poder prevenir problemas e para poder facilitar essa comunicação. Deixa eu Então, aproveitar fazendo já a primeira pergunta, tá. que eu quero que o pessoal entenda, porque eu comecei falando que eu tenho o hábito e muitas pessoas já me viram, realmente eu costumava, né, antes de te conhecer, a fazer sempre com um fone só, até que você me corrigiu. Por que que é tão importante utilizar os dois fones ao mesmo tempo, Raquel? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive, que a gente não nasce com duas orelhas à toa. Elas vieram para trabalhar juntas. Então, juntas, elas têm uma série de funções, uma série de habilidades. E uma dessas funções é que quando a gente recebe uma informação pela orelha direita, a gente vai ter um encaminhamento dessa informação para o hemisfério esquerdo do cérebro, e a informação que vem pela orelha esquerda, ela vai para o hemisfério direito. Nós temos uma ponte que liga os dois hemisférios do cérebro, que se chama corpo caloso, e essa pontezinha, ela faz a integração da informação. E com isso vem de presente para a gente o que a gente chama de somação binaural. A gente ganha de presente, quando a gente escuta pelas duas orelhas, 6 decibel de intensidade. Então, quando você usa um fone só, você vai ter necessidade de aumentar. Se você tiver com o fone dos dois lados, você tem essa somação binaural e você não vai ter aquela coisa intuitiva de ir lá e aumentar o volume. Tá? Então, esse é um dos cuidados que a gente pode ter. Mas não é o único. Porque o que acontece? A gente associa ruído a dano. Então, assim, quando a gente ouve barulho, a gente acha que a gente está sendo prejudicado, que a gente sabe que vai ter problema auditivo. Mas ninguém associa música ou coisa prazerosa ou a comunicação a dano. Porque é gostoso ouvir música alto, né? Se você for ver, muita gente gosta disso, sente uma super adrenalina. Estimula, anima, né? Principalmente para Que fazer atividade física. exatamente. E ela é tão nociva quanto o ruído. Então, um outro cuidado que a gente tem que ter é a limitação dessa quantidade de som que a gente está recebendo diretamente no ouvido. Então, se a gente for escolher, por exemplo, o fone que é aural, supraaural, ou aquele que é dentro, o de colocar dentro, né, o earplug, ele tem um nível de pressão sonora maior. Então, a gente vai ter que tomar mais cuidado. Uma das preocupações que a gente tem que ter é a dose de ruído ou a dose de música que a gente está ouvindo, tempo de uso de fone. Então, existe assim uma tabela que foi feita por uma pesquisa de pesquisadores que estão ligados com a Organização Mundial de Saúde, que é a Making Listening Safe, que eles determinam hoje dose de uso de fone, de exposição. Então, é uma relação de intensidade e tempo. Então, hoje, antes a gente falava, né, existe a tabela da NIOSH, que é uma tabela também certificada e que dava a dose diária de som. Então, 8 horas por dia, você poderia ficar exposto a 85 decibel, que é a intensidade, o volume. Quando você aumenta 3 decibel, você tem que reduzir o tempo de exposição pela metade. No caso da semana, então veja só, no caso da semana são 40 horas semanais que a gente pode ficar exposto a 80 decibel. Se a gente aumentar essa exposição na quantidade de som, a gente tem que reduzir o tempo pela metade também. E sempre na relação a cada 3 decibel a mais, a gente diminui pela metade o tempo de exposição. Agora, Que interessante. Vamos falar de uma coisa que seja plausível, né? Como é que a gente vai saber quantos decibéis tem naquilo que a gente está ouvindo, né? Porque, tecnicamente, a gente usa decibelímetro, a gente tem microfone sonda que mede o nível de pressão sonora na orelha. Mas no nosso dia a dia, a gente não tem muito como fazer isso. Então, tem alguns recursos aí, né? Existem aplicativos da própria NIOSH, e a gente tem um aplicativo que ele é um decibelímetro que você mede a quantidade de som aonde você está. Então, ele vai te apontar se você está até 80 e 85 ou acima de 80. Essa é uma forma um pouquinho mais objetiva. Se a gente for pensar... Raquel, Oi, pode falar.
eu percebo o que você vai falando, vai ficando interessante e eu quero ir fazendo as perguntas. Por exemplo, eu percebo que eu falo muito alto. Primeiro, porque o meu público tem uma faixa etária mais elevada, que já tem um grau de dificuldade para ouvir, e eu percebo que ao longo dos anos, faz 10 anos que eu trabalho com pessoas nessa faixa etária, eu já falava alto, né, pelo jornalismo. O fato, né, de você estar sempre muito na rua assim, é complicado. E aí eu me via, por exemplo, agora dando aula, eu vejo até que a minha jugular, ela está aqui gritando. Então eu falo, gente, se eu estou me vendo assim, como é que as pessoas estão me ouvindo? Quer dizer, o fato de você passar a se perceber mais o quanto você está falando, né, o quanto você está emitindo aí, é uma forma de você se policiar, assim, do quanto você está se desgastando e até tendo um prejuízo aí na audição? Na verdade, assim, são duas coisas separadas, mas que elas acabam, é tudo comunicação. Para você ter uma recepção melhor para o teu público, que é um público adulto, idoso, muito mais do que você falar alto, se você falar pausado, você vai trazer uma melhora para eles, porque eles precisam desse tempo para a informação chegar, né? Para processar essa informação de uma maneira mais fácil. Então, uma dica para você, que é o falante, o emissor, fale pausado, né? Você pode também condensar essa informação, falar menos, porque aí você dá o tempo a questão da memória, né? A gente já tem um prejuízo de memória com o avançar da idade. Então, se você falar menos coisas, né, coisas mais curtas, você vai facilitar isso. E se você também tiver um controle do ambiente onde você está. Porque se você tiver que competir com o ruído, a janela aberta, né, poluição sonora, o ruído do mundo é muito maior hoje. Então, essa também Pois é uma... então... E eu passei a usar fone porque eles sempre, eu não sei se é por conta dos aplicativos, mas parece que cada um tem uma regulagem de áudio, não sei. Mas assim, eu não estou te ouvindo. Aí, além de eu colocar o fone, às vezes eu até passava aqui para poder ficar mais próximo da boca. Só que aí eu percebo que faz mais sentido o que você está falando. Não há necessidade de aumentar o volume da voz. Se eu falar pausadamente e se eu falar, condensar mais aquilo que eu vou falar, ser mais objetiva, vai facilitar essa comunicação. Faz todo sentido. Você também pode, porque a língua portuguesa nos dá, é uma língua rica em semântica, em vocabulário, você pode falar a mesma coisa de outras formas. Então, quando a pessoa, uma das pessoas não entende ou algumas não entendem, você pode repetir a informação de uma outra maneira, que é uma outra dica para você. E uma outra coisa que você pode usar, existem fones de ouvidos que têm um cancelamento de ruído, esse isolamento. Então, esse tipo de fone, para o ambiente ruidoso, ele vai facilitar para você. A única coisa que, assim, esse tipo de fone tem que ser usado num lugar seguro, dentro de casa. Você não pode usar um fone desse para correr, por exemplo, porque aí você vai perder o acesso à informação que te dá a vigília, que é, olha, eu sei que está passando um carro, alguém está vindo atrás de mim. Então, para essa situação, ele não é seguro. Mas para essa situação de aula, se você tiver o fone que tem esse cancelamento de ruído, ele vai ajudar você a se comunicar sem fazer tanto esforço vocal. Né? Puxa, então, essa muito é uma interessante. dica para você também. Deixa eu aproveitar para fazer... você falou da diferença dos fones. Eu costumo usar esse que é o interno, mas você estava explicando que aí a gente tem que tomar mais cuidado. Você aconselha que seja o externo? Você acha aquele mais seguro para audição? Ele pode ser mais seguro, porque ele não está tão introduzido, porque assim, ali é física, né? Quanto menor ele for e mais próximo ele estiver da membrana timpânica, maior vai ser o nível de pressão sonora. Então, um fone mais externo, ele automaticamente vai te dar menos acréscimo de energia pelo tamanho do seu canal. Mas existem alguns aplicativos em celulares, alguns celulares têm aplicativos onde você vai lá dentro de configurações, você consegue limitar a saída do seu celular. Não são todos, mas isso é uma tendência mundial. E aí você coloca para não sair acima dos 80 decibel.
e você vai estar Entendi. já com uma margem de segurança. Se você estiver ultrapassando isso depois de um tempo, o teu próprio celular vai te avisar sobre isso. Para dispositivo como o computador, existem alguns programas que fazem esse bloqueio do som, né, do nível de intensidade máximo. Inclusive, alguns eles fazem esse bloqueio e você ainda consegue colocar a senha. Quando você pensa em criança, por exemplo, né, que a criança ela não só está no EAD, ela está fazendo a aula online, ela joga online, hoje ela se relaciona por jogos. Então, se você imaginar que ela pode ficar 4 horas na escola, né, no EAD, e mais 4 jogando, que né, rapidinho eles fazem isso, ele já está 8 horas ali. E se ele tiver 8 horas exposto com um som acima de 80, que também é muito fácil acontecer, ele já vai estar com uma condição que é insalubre, que é perigosa. Então, hoje é interessante a gente usar esses aplicativos ou esses programas, né, para esse tipo de coisa. Existem até programas gratuitos que você baixa e não paga por eles. Pois é, eu costumo dizer assim que tudo na vida tem sempre os dois lados, né? A história aí da pandemia, uma situação extremamente terrível, né? Que pega o mundo todo, mas tudo tem os dois lados, né? Tudo tem o lado positivo. Se eu não permanecesse tanto tempo online, né? De forma virtual, que a comunicação tivesse mudado, né? Eu não teria tido talvez acesso a essas informações que eu estou achando assim extremamente preciosas. Tira uma dúvida. A gente necessariamente precisa ter um problema para procurar um fono? Ou seja, eu preciso estar sentindo que eu estou ouvindo menos ou estou com alguma dificuldade? Ou o ideal é fazer algum tipo de prevenção, assim como a gente cuida das outras áreas da nossa saúde? Não, a gente não precisa ter uma queixa, um sintoma, muito pelo contrário. Esse ano, no Dia Mundial da Audição, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou como tema saúde auditiva para todos, né? E aí, triagem, reabilitação e comunicação. Então, com isso, o que é o correto, o ideal? A gente faz check-up anual, né? A criança vai no pediatra, o adulto vai no clínico geral, o idoso vai no geriatra, e isso deveria fazer parte, uma solicitação de uma avaliação auditiva, de uma triagem auditiva, de um check-up anual. Né? A criança, porque ela está em aprendizagem, e para ela aprender bem, ela precisa ter acesso à informação, acesso aos sons, porque a aprendizagem está diretamente relacionado com memória a curto prazo, a longo prazo, a memória operacional, e todas essas funções que são neurológicas, superiores, são de processamento, são mais centrais, elas dependem da entrada do som. Então, a avaliação auditiva na criança é imprescindível para a aprendizagem. No adulto, para que ele saiba, né, ele conheça a audição dele, ele saiba o que é uma audição normal, e ele possa, né, se ele tiver um problema, uma alteração mínima que seja, ele vai pegar isso no começo. E tudo que a gente faz no começo, o nosso prognóstico, que a gente pode esperar em termos de resultado, é muito melhor. Né? E o idoso... O idoso a gente nem deveria, né, deveria ser uma condição obrigatória ele ter dentro dos exames que ele faz no check-up de saúde geral, ele fazer também a audiometria. É um exame simples, é um exame rápido, ele não é invasivo, então é uma coisa, é muito simples, né? O que precisa é entrar no protocolo de indicação da área de saúde, de médicos, não só o especialista, que é o otorrino, que o otorrino ele vai indicar sempre para fazer, mas um clínico geral, um geriatra ou qualquer outra especialidade, ele não coloca dentro do protocolo pedir uma avaliação auditiva. Então, todos nós devemos fazer uma por ano. E agora, fundamental, exatamente. Por falar em avaliação auditiva, uma das perguntas que eu recebi aqui foi: passado um ano de pandemia, as pessoas que já sentem uma certa dificuldade, por exemplo, percebe que tem que aumentar mais o volume da televisão, ou percebe que já tem que usar o fone de ouvido para poder participar de uma live, para poder estar mais presente, ela já tem aquela perda,
ela já tem aquela dificuldade, aquela limitação. Aí ela precisa, quando passada pela avaliação, necessariamente utilizar o aparelho auditivo. Na experiência que eu tenho, Raquel, inclusive dentro de casa, que eu vejo com a minha mãe, que quando ela passou a utilizar, primeiro foi uma certa, relutou bastante, acho que pela questão da vaidade, da estética, e aí depois ela viu que realmente era necessário porque ela estava se isolando, né? Ela não conseguia mais se comunicar, ela não ouvia a gente conversando, ela não conseguia interagir porque ela não conseguia ouvir direito. E aí, depois que ela passou a usar o aparelho, eu percebi que ela só colocava em algumas circunstâncias, e não é assim que deve funcionar, né? Não. Então é assim, ó, existe um preconceito, ainda existe, muito menos do que já existiu no passado, né? Mas as pessoas associam a perda auditiva a ser idoso, a ser velho, a não conseguir mais as coisas, que não é uma verdade, porque a perda auditiva ela não tem preconceito nenhum com idade. Ela acontece em qualquer idade, ela pode acontecer. Então, as pessoas sentiam vergonha de usar, se sentem menos. Hoje, como nós temos dispositivos que são muito mais estéticos, muito mais modernos, com um apelo muito tecnológico, hoje a gente está na era da conectividade direta, né, da comunicação entre aparelhos, da comunicação do aparelho auditivo direto com o dispositivo eletrônico. Então, hoje a gente tem uma barreira um pouquinho menor, mas ainda as pessoas demoram para chegar, média, do diagnóstico da perda auditiva até a pessoa decidir pelo tratamento, tem estudo no mundo que mostra que essa média é de 5 a 7 anos. Então, olha como a pessoa demora para aceitar e para ir tratar. Quando que ela vem antes? Quando a perda auditiva está impactando na profissão, numa relação importante, está impedindo, né? E com a pandemia, o que é que aconteceu? Ela agravou essa situação, porque como as pessoas estão longe e elas têm a questão do isolamento social, vamos dizer assim, o distanciamento social, né? A gente deve ter o distanciamento, mas o isolamento não. Só que se eu estou distante de você e eu não te escuto, eu estou isolada. Se eu estou perto de você e você está de máscara e eu tenho uma perda auditiva, eu estou isolada. Porque aí o que acontece? A pandemia veio agravar a situação dessas pessoas que tinham uma perda pequena, que ainda estavam se virando bem. Ela veio para estragar, porque com a máscara você perde o apoio visual. Você não enxerga a minha boca. Aí se você já fazia uma leitura orofacial intuitivamente, porque a gente faz e a pessoa que tem a perda auditiva ela vai fazendo, ela perde uma pista importantíssima para ela conseguir se comunicar. Além da pista visual... Então, é uma brincadeira que eu vou fazer, mas eu acho que faz todo sentido. Então, os posts que a gente viu das pessoas brincando nas redes sociais dizendo desculpa, eu não te ouvi porque eu estou de máscara, Sim. É porque realmente a expressão facial ajuda nessa comunicação, né? Quando eu tenho uma perda auditiva, só de eu ver a expressão da pessoa, o lábio, né? Fazer essa leitura labial, me ajuda a interpretar e a entender, é isso? Ajuda a expressão, a leitura de lábios, a microexpressão, e a máscara ela também serve como uma barreira acústica. A gente vê que tem estudos que mostram nas diferentes máscaras, que tem a de pano, tem aquela que tem o visor transparente, tem o face shield, que é aquele acrílico, tem as máscaras que são cirúrgicas, a PFF2, que é uma máscara usada na saúde, dentro de hospital. Você pode ter uma perda de intensidade da voz do outro que varia de 2 dB até 12 dB. Isso derruba, né? Se a pessoa já tem uma perda leve ou moderada e você ainda tem uma barreira que tira 12 decibel, ela perde a referência visual e ela perde a referência auditiva. Então, o que aconteceu com a pandemia? Ela trouxe gente para perto da gente que tinha surdez e que estava, vamos dizer assim, negligenciando, mesmo que de uma forma inconsciente, mas ela veio se tratar, porque ela falou, eu não consigo trabalhar, eu não consigo conversar com as pessoas. Então, é como você falou, né? Toda coisa ruim, a gente tem que olhar para um lado bom, né? A pandemia tem muitas coisas ruins,
mas ela teve, nesse sentido, esse alerta para as pessoas de que, olha, eu preciso tratar da minha audição, porque senão eu vou ficar não só distante, mas completamente isolada, eu vou sofrer um isolamento social mesmo. Então, E para quem já chega a utilizar o aparelho auditivo, Raquel, qual que é o teu conselho? Qual que é a tua orientação? Porque as pessoas, eu percebo, né, do público idoso que eu atendo, eu sempre falo, né, eu sempre pergunto, você já passou por uma audiometria? Quando a pessoa, eu percebo que ela tem uma dificuldade para me entender, e aí eu pergunto, né, e explico para ela que realmente não tem nada a ver com a idade, né, a questão da limitação auditiva, e é que é tão importante fazer esse acompanhamento de forma preventiva, né? E aí eu sinto realmente que tem uma dificuldade até chegar ao aparelho, eu não sabia que poderia levar até 7 anos, de 5 a 7 anos, né? Eu fiquei assim, assustada com isso, porque a pessoa praticamente fica sem se comunicar, né, dependendo do grau. E aí, elas passam a utilizar o aparelho, achando que aí, a hora que passa a utilizar o aparelho, que aquilo vai ser um milagre, que ela vai passar a ouvir tudo, né? Só que eu percebo que sobe junto os ruídos, que é aquilo que você estava explicando. Então, que hoje tem aparelhos que conseguem fazer essa adaptação de uma forma melhor, mas eu ainda sinto que eles têm uma dificuldade, eles só usam quando eles acham necessário. E o ideal é que coloque o aparelho assim, acordou, já põe o aparelho e passa o dia com ele? Sim, sim. Então, são várias questões, tá? Então, quando que essa pessoa chega até a gente? Por conta própria, só se estiver impactando na profissão, na relação importante dela. Às vezes, a gente vê que tem um filho, a esposa, um cuidador, alguém da família muito empenhado em trazer. E aí, essa pessoa vem meio que empurrada, mas chega até a gente. Como que essa pessoa vai chegar até mim? Né? Se ela chegar direto, por exemplo, eu vou orientar, eu vou fazer a verificação da orelha, que a gente chama de exame, mas eu vou referenciar essa pessoa para um médico otorrino, para ele ter um diagnóstico correto e a gente saber se realmente a gente vai intervir com o aparelho auditivo. A maior parte desses casos de adultos idosos acabam sendo para aparelho auditivo, mas existem algumas doenças que têm outro tipo de tratamento. Então, o paciente, a pessoa, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter uma avaliação diagnóstica de uma equipe multidisciplinar, onde tem otorrino, onde tem fono, e ele tem que ter essa prescrição para usar. Então, isso é um ponto. A outra questão é que quanto antes essa pessoa colocar o aparelho, menos tempo ela vai ficar com o que a gente chama de privação sensorial. Então, demorar só vai atrapalhar a vida dessa pessoa, porque ela vai ficar deixando de receber a informação acústica, o cérebro não vai mais receber alguns sinais e vai se apagando a memória auditiva desses sons. E aí, quando ela colocar aparelho, que ela vai querer aquele milagre de coloquei e saí ouvindo, estou entendendo tudo, o resultado não vai ser favorável. Então, o que a gente recomenda? Não perder tempo, né? Porque a gente sabe que a audição, ela está diretamente relacionada com a cognição, com a aprendizagem, com memória, e ela pode deflagrar, inclusive, problemas piores do que a perda auditiva. Ela pode ajudar um Alzheimer a acontecer se ele estiver despontando. Ela é um risco muito elevado, ela é um fator de risco, um dos maiores fatores de riscos isolados para demência. Então, assim, não é um bom negócio ficar com vergonha, protelar o tratamento. E quando essa pessoa coloca, o que a gente explica? Que ela tem que fazer, deixar o aparelho auditivo durante o dia todo funcionando. Ela tem que ouvir o dia todo, né? Então, ela vai colocar de manhã... Ela precisa se adaptar... E ela precisa se adaptar. Como é que acontece esse processo, Raquel? Porque eu vejo que eles têm uma certa dificuldade de aceitação em utilizar o aparelho. E depois eu percebo que até engrenar e criar o hábito de, ao se levantar, colocar o aparelho e só tirar na hora de dormir, parece que tem um processo. Eles precisam de uma fase de adaptação para poder aprender a utilizar o aparelho. Como é que isso funciona? Sim, quando a gente vai colocar o aparelho em alguém,
A gente tem uma bela conversa para entender o perfil dessa pessoa, o que ela precisa, como ela se comunica, por onde ela transita no sentido de ambiente acústico, né? E se tem alguma alteração visual, motora, a gente tem que estudar tudo isso para escolher o melhor dispositivo para aquela pessoa. Em geral, os dispositivos que tem hoje no mercado, eles estão, além de muito estéticos, extremamente ergonômicos. Então, fisicamente, não tem grande dificuldade para você se adaptar, né? Não é aquela coisa pesada que incomoda, que machuca, que é uma coisa que às vezes a pessoa em 2 dias já nem lembra que está de aparelho. E acusticamente, que é o nosso grande desafio. Acusticamente, a gente tem que saber dosar, né? Usando o gráfico da audição da pessoa, que se chama audiometria, ou audio, e algumas sensações que ela tem, que a gente mede, alguns exames que medem a sensação dela, porque a sensação varia de pessoa para pessoa, e a gente colocar a dose certa de amplificação por frequência. Aí a gente tem equipamentos que fazem essa verificação e alguns recursos de validação para a gente garantir que a gente está colocando um som audível e confortável, né? A gente tem que fazer esse balanceamento aí. Se tiver confortável em primeiro lugar, a pessoa vai usar, mas precisa estar audível, né? Não menos importante, até muito importante. E esse é o desafio do profissional, fazer um som confortável e audível e ter a adesão do paciente. O que eu falo para o paciente? É um trabalho em conjunto, a gente vai fazer isso junto. 50% sou eu, 50% é você. Se você estiver aberto para receber essa novidade, porque é uma novidade, o resto eu vou fazer. Mas eu tenho que conseguir essa mínima motivação, né, para que eu consiga intervir. E quando a gente consegue essa liga, né, que na verdade é uma empatia entre o profissional e o paciente, é o paciente entender que aquilo é bom para ele, que não vai doer, que vai ser fácil, ele compra essa ideia primeiro, ele aceita, aí a gente consegue. E aí, o que acontece? Muitas vezes eles falam depois pra gente, nossa, se eu soubesse que era tão simples assim, eu não tinha esperado tanto. Né? A própria Cláudia, né? A mãe dela é paciente minha, e ela falou que ela ouviu o cabelo, ela ouviu pentear o cabelo. Quer dizer, são sons, não só o som da comunicação, mas os sons de tudo que a pessoa perdeu e não percebeu. E aí, quando ela volta... Perdeu e não percebeu. E não percebeu, a gente não percebe, a gente percebe quando está num nível já moderado já. Né? Quem percebe é o outro, Entendi. é quem convive com a gente. Ó, você não está ouvindo bem. Ah, isso que eu ia te perguntar, até aproveitar para as pessoas que estão assistindo e quiserem tirar dúvida, podem mandar as perguntas aqui para a Raquel ir respondendo. Raquel, a hora que a pessoa, geralmente, quem te procura, ela vem porque alguém comentou com ela que ela está com dificuldade, ou a própria pessoa consegue perceber que ela está com essa limitação auditiva? Olha, a maioria vem porque alguém está se incomodando. Às vezes vem até meio que brigando, né? Se é uma relação de casal, se é filho. E agora na pandemia, o que aconteceu? Ou as pessoas ficaram longe dos seus idosos e precisaram se comunicar pelo dispositivo e foi uma caca, ou as pessoas trouxeram os seus idosos para perto e deram conta de como eles estão limitados. Essas duas coisas aconteceram. E o jovem, por sua vez, ele não nem sempre consegue se colocar na pele da pessoa mais velha, que é a famosa empatia. Então, às vezes a gente sente que quem quer tratar é o jovem, o neto, o filho, a nora, para resolver o próprio problema. Ah, eu não aguento falar com ele é difícil. Ele não me entende, ele não me ouve. Então, aí o nosso trabalho se expande também para aconselhar aquela pessoa e falar, ó, não é bem assim, né? A gente vai conseguir intervir, vai conseguir uma série de coisas, mas você é o comunicador. Então, você também tem que mudar a sua forma de comunicar. E esse é um desafio para a gente, porque a gente não consegue um resultado de audição normal de 100% de reconhecimento de fala, principalmente se estiver em situação de barulho. Então, a gente precisa da adesão do cuidador, do neto, da filha, de quem mora junto, de quem mora separado, mas vai se comunicar, porque tem que mudar a dinâmica de comunicação.
E às vezes fazendo com poucas coisas a gente consegue muito resultado, né? Que é como se fosse um funil mesmo. A gente vai lá e às vezes a gente mexe numa coisinha só, olha, fala de frente pausado. Pronto, resolveu a comunicação naquela situação. Fala Sim. um número de outra forma, então em vez de falar 66, fala 66. É uma coisa boba, né? Mas para quem tem a Mas que deficiência faz auditiva, diferença, porque a pessoa consegue te entender. Pode parecer bobo, mas ela consegue te entender. então, assim, o que a gente tem que chamar? É família junto. Não dá para fazer só com o paciente e colocar a responsabilidade no paciente. Olha, agora você está de aparelho, custou caro, você se resolve, você vai ter que me ouvir. Não dá para colocar a responsabilidade só no profissional, você tem que fazer ele ouvir. E nem só no cônjuge, no filho, na pessoa que convive. É uma tríade ali, é uma É um conjunto. dinâmica, é um conjunto, né? E aí a gente vê que os resultados melhores eles estão relacionados quando tem a adesão da família, quando tem essa participação. E não só responsabilizando o deficiente auditivo, a pessoa que tem a surdez ou que tem a perda auditiva, mesmo que seja de um grau mínimo, né? Mas é um trabalho desafiador. Duas perguntas assim que eu achei bem interessantes, que uma é, como agora a gente está nesse processo de mais de isolamento, né, de ficar em casa, aumentou-se consideravelmente o número de interação através das redes sociais e principalmente os cursos online, palestras que você assiste. Qual a orientação que você dá para quem passa praticamente meio período ou até mais do que isso, o tempo todo assistindo e participando? Qual que é a forma saudável, já que já faz um ano que a gente está vivenciando essa situação e não sabe quando vai acabar? Então, qual que é a forma saudável para assistir, para acompanhar? Qual que é a sua dica? E a outra foi, já que está todo mundo em casa e muita gente fazendo lives, qual é também a sua orientação para quem vai falar? Eu achei muito interessante de você explicar, de falar pausadamente e diminuir a quantidade, mas se tiver outras dicas e puder acrescentar, o pessoal vai gostar. Bom, com relação ao que é o mais saudável, se a gente pudesse desapegar do fone e usar no Viva Voz, porque sempre tem, é melhor, tá? Eu, por exemplo, eu não uso fone, obviamente porque eu acho que é uma coisa que vai me prejudicar, mas porque eu aprendi a usar ele no Viva Voz. O que acontece é que quando você está no EAD, quando você está num curso, se a pessoa estiver aumentando demais o volume dela, ela vai interferir nos outros, vai dar uma microfonia. Então, às vezes, o fone é necessário, porque tem muita gente conectada, e aquela pessoa está aumentando o volume e está atrapalhando a live, ela não está conseguindo, né, o curso. Então, assim, o que seria o interessante é a pessoa não ultrapassar a metade do volume. Então, se tem lá aquela barra que a gente corre, o que é seguro? Metade do volume. Eu não ultrapassar 50% daquela barrinha. A outra coisa é eu ter algum dispositivo que possa limitar a saída de som do meu computador, do meu notebook ou do celular. Existe uma coisa simples de se fazer, que é assim, se eu tiver com fone e eu tiver uma pessoa a um braço de distância de mim, né, alguém que mora comigo, essa pessoa coloca um braço de distância e conversa comigo. Se eu não conseguir escutar essa pessoa, o meu volume no fone está excessivo. Por quê? Porque a gente fala em 60, 65 decibel. Se eu tiver com fone e tiver com um som acima disso, a pessoa vai falar comigo e eu não vou nem perceber que ela está falando. O que está acontecendo? O som do meu fone está mais alto do que 65, provavelmente em 85 ou mais. Então, essa é uma maneira mais caseira da gente saber se está excedendo. Então, o cuidado para quem está assistindo é o cuidado com a recepção do som. Né? Ter um equipamento com uma boa qualidade, ir assistir esse curso num ambiente da casa que ele possa fechar a janela, ou que esteja fora de ruído. Nem sempre isso está na nossa mão, né, André? Às vezes a gente não consegue controlar o barulho que vem dos vizinhos, de um condomínio, de uma rodovia. Você não consegue. Então, você tem que tentar um ambiente mais silencioso.
mas nem sempre Então, exatamente esse é o meu caso. Você sabe que você está falando aí, eu estou tentada a tirar o fone para fazer essa experiência, né? Mas eu percebo, eu moro aqui perto da prefeitura, que é uma região central, e tem muito barulho. Eu moro no primeiro andar, num prédio que é de frente para uma rua, ela nem é tão movimentada, mas ela é uma rua que dá acesso a ruas principais aqui, do centro de convivência. E aí eu fico muito preocupada para que as pessoas me ouçam direitinho, né? Para que não venha barulho de buzina, bate-porta, enfim, portão, ou gente, às vezes, aqui em casa falando. Então eu fico preocupada e eu acabei utilizando o fone. Foi um ano inteiro usando, mas eu fico assim, seduzida. Desde que eu conversei com você a primeira vez e que você deu essa dica de um braço de distanciamento, eu vou começar a dar aula, eu falo, mãe, vem cá. Ela vem do meu lado, eu coloco o fone e falo, mãe, deixa eu ver, fala comigo. E aí eu já venho me policiando faz o quê? Uns 10, 15 dias que a gente começou a se falar, e aí eu percebo que realmente faz a diferença, né? A questão de você... eu estou mantendo minhas janelas mais fechadas, só que eu ainda não consegui perder o vício do fone, porque eu tenho a impressão de que a pessoa não está me ouvindo bem. E eu estou te ouvindo super bem, eu imagino também que você esteja numa sala que a acústica te ajude. Mas eu vou até fazer um teste e você me fala se você me ouve bem, tá? Porque eu acho imprescindível ter a oportunidade de ter a informação e colocar em prática, porque não adianta nada você vem e me fala, e aplicar, exato. Exatamente. Uma coisa que você pode fazer é investir num fone que tenha o cancelamento de ruído, porque daí ele vai cancelar o ruído ambiental e você vai conseguir usar esse fone num volume mais baixo, porque muitas vezes se você trabalha dessa forma, está fazendo tudo online, você tem que ter uma boa recepção até para você conseguir monitorar a tua voz e para você não se cansar muito, porque eu não sei se você percebe, mas essa comunicação nossa, ela é muito cansativa. E se você pensar num idoso que pode já ter uma perda auditiva de grau mínimo, leve ou moderado, que pode estar aumentando o volume e que já vai ter, consequentemente, uma demora mais para essa informação chegar, é muito cansativa, a pessoa fica exausta. Então, uma outra dica, né? Se você ficou lá um bom tempo num dispositivo, depois você tem que se desapegar disso. Você tem que ter um tempo fora do dispositivo com uma coisa que seja muito prazerosa, que você possa descansar. Porque você vai ter um cansaço, você vai ter uma fadiga, né? Não estou falando da fadiga auditiva, estou falando da fadiga em si mesmo, do cansaço, do esforço que você faz para prestar atenção. Por exemplo, eu percebo agora que eu tirei meu fone. Você me ouve bem? Eu te escuto, mas você diminuiu o tom da sua voz. Mas para mim está audível, eu estou escutando bem. Então, na verdade... Eu vou até aproveitar que a gente tem pessoas aqui que estão nos assistindo. Dani, Malu, eu vi que o Zilson estava aí, a Silvia também. Por favor, gente, dá um feedback aqui para mim, que é tão importante. Estou tendo a oportunidade de fazer, dentro de um ano, uma live sem precisar usar o fone, porque o que acontece? Eu estou conversando com você, Raquel, mas eu sei que a minha mãe está com a televisão lá ligada. E ela, eu sei que ela está sem aparelho pelo volume da televisão dela. Então eu fico preocupada. Será que o meu som, o som da televisão da minha mãe está interferindo aqui? Né? Porque com já certeza. que eu estou ouvindo, não sei se você está ouvindo também. E aí isso faz com que eu fale mais alto. Mas assim, se você está me ouvindo bem, eu vou ficar sem fone. Então, com certeza, se ela tiver com o volume mais alto, a gente não está escutando daqui, tá? Mas você está escutando. E você está competindo com esse ruído para me escutar, na verdade, né? Então, você tem que fazer um trabalho de processamento auditivo, que é um trabalho bem elaborado do cérebro, que é assim, o que eu quero ouvir do que eu não quero ouvir. Então, aqui passa carro também, toca telefone, embora eu esteja numa sala que é acústica, porque a nossa sala é tratada, esses barulhos desviam a minha atenção. E isso acontece com você também. E isso te traz um cansaço. Nós não estamos ouvindo, mas você tem que separar aquilo para poder ouvir o que eu estou te falando. E para a pessoa de mais idade, fazer
esse processamento do sinal que a gente chama de figura fundo. O que eu não quero, deixo lá para o fundo. E o que eu quero é a figura, onde eu vou prestar atenção. Se essa pessoa já tiver uma perda auditiva, essa habilidade certamente está prejudicada. E aí, para ela fazer figura fundo, ela precisa de redundância, ela precisa aumentar o volume do fone, do dispositivo. Por isso é importante tratar, porque a gente vai evitar muitas outras coisas que vão acontecer em decorrência da perda auditiva, né? A perda hoje, ela é considerada um risco muito grande para as doenças cognitivas. Ela está muito relacionada com déficit cognitivo, com falha de memória. Então, é uma coisa que precisa ser cuidada, que a gente tem que dar atenção na hora que começa a acontecer. Aliás, exatamente esse ponto que eu quero tomar com você agora. Aliás, quero agradecer aí o pessoal que deu o feedback, a Malu e a Silvia. Que bom que vocês estão ouvindo direitinho aí, porque eu fiquei preocupada. Que bom. Principalmente aí para o foco que do trabalho de estimulação cognitiva, que é aqui a ginástica para a memória, Raquel, eu quero que as pessoas entendam exatamente a importância do aparelho auditivo, o quanto é importante você realmente ter esse cuidado com a sua audição, qual que é a responsabilidade que o meu ouvido tem para que eu entenda bem, interprete bem e execute bem o exercício. Então, como que é um exemplo que a gente dá, que é o que mais se fala hoje na nossa área, né? A orelha, os ouvidos, né, a orelha externa, elas são como se fossem portas. Elas são portas abertas para a gente receber a informação que vem de fora, que vem do mundo, que vem da comunicação do outro que está falando com a gente. Então, tudo começa aqui. Imagine que eu esteja com a porta entreaberta, ou que eu esteja com a porta quase fechada. O que é que vai entrar de informação? Ela já vai ficar na parte periférica. Eu vou receber uma informação, porque o que acontece muito é que as pessoas falam, eu escuto, o problema é que eu não entendo, eu não sou surdo, eu não tenho problema auditivo. Porque, de fato, muitas perdas auditivas, a gente tem um residual de audição, a gente pode até escutar normal em algumas frequências, e a gente pode ter a perda em outras, que é muito comum. A configuração do audiograma nosso, mais comum, quando ela é relacionada com a idade, é que a gente escuta melhor os sons graves, que são os sons grossos, e a gente vai tendo uma perda para os sons médios e agudos, os sons altos, as frequências altas, que são os sons fininhos, a voz infantil, a voz feminina, os bips sonoros da casa da gente, né, os toques de telefone. Então, a sensação que a pessoa tem é que ela escuta. O problema é que ela não entende porque a outra pessoa não fala bem. Ah, o fulano fala baixo, o Beltrano fala rápido. E aí ela fica com essa sensação de que ela está ouvindo bem e, na verdade, ela já tem uma perda auditiva. Então, quando ela tem essa perda, ainda que seja em poucas frequências, essa porta de acesso, ela já está fechando, né? Vamos dizer assim, ela já está entreaberta. A pessoa vai receber uma série de informações, receber outras. E aí, quando esse som chega lá onde eu falei, né, que ele sobe, vai para um hemisfério, ele tem lá a integração da informação, é no cérebro que a gente escuta. Quem escuta, compreende, quem organiza a informação e quem faz essa discriminação não é o ouvido externo, é o cérebro. Então, como é que o cérebro vai trabalhar com uma informação que não chegou? Se não chega até o cérebro, não tem como o cérebro fazer um processamento do sinal de uma forma eficiente, efetiva. Então, essa é a dica. Está chegando a informação? Se não está chegando, vamos abrir essa porta. Como é que eu vou abrir essa porta? Primeiro eu vou descobrir o que está acontecendo ali. Né? Vou fazer uma audiometria, vou fazer um diagnóstico, tem muitas causas que podem ter tratamento com remédio, algumas com cirurgia, mas a maior parte com aparelho auditivo. E o aparelho auditivo, o que ele é? É um dispositivo eletrônico super moderno que vai ser colocado para abrir esse canal de acesso à informação. Ele não é um bicho de sete cabeças, ele é uma coisa muito mais simples do que pode parecer para a pessoa que tem esse preconceito ainda. Uhum.
Nossa, e você sabe que eu percebo Oi, isso André. em exercícios simples, onde eles confundem. Quando eu falo, é com B, professora? Não, é com D de dado. Eu tenho que ficar repetindo. E aí eu percebo Exato. que eles se sentem, né? Eles acabam às vezes se frustrando. E esse porque é um exercício simples, onde eu posso repetir a informação mais de uma vez, mas tem alguns exercícios que começam a ficar mais complexos e que eu percebo que ali não é problema da memória. Realmente ele não entendeu Não. direito para poder processar, interpretar e fazer o que está sendo pedido. Então, eu percebo que isso acontece com uma certa frequência e eu sempre, eu sempre indico, eu falo, olha, eu estou vendo que você está com uma certa limitação, está com uma certa dificuldade, mas não tem nada a ver com a sua parte cognitiva. Está tudo funcionando. Né? Eu acredito que o seu problema seja na questão auditiva. Então, você Auditiva. tem é só passar pelo fono, passar por uma audiometria para você poder identificar o que é que pode estar acontecendo, se já existe uma perda, para você poder entender, Isso. porque eles começam até a se isolar, né, Raquel? Sim, sim, E não é só o fato de deixar de fazer aula ou isso, você passa a não interagir com as pessoas de forma, né, social, você vai se isolando porque você percebe que as pessoas não te ouvem. Aí você acha que a pessoa está sem paciência. Às vezes minha mãe fala, nossa, mas você está sem paciência. Eu falo, mãe, sim. mas a senhora está sem aparelho. Aí ela fala, É, ai, é mesmo. Aí eu ponho o aparelho, aí eu falo, percebe que quando a senhora está de aparelho, eu falo uma vez? Aí ela fala, ai, tem exatamente. razão. Então, é tão importante, né, as pessoas olharem com mais cuidado para a nossa saúde auditiva, prestar mais atenção nesse canal, nessa porta, né, nessa comunicação tão importante e que Então, faz com que aqui e aqui funcione tudo junto, né? tudo junto. E está tudo interligado, né? A comunicação e o processamento do sinal, a recepção da informação, a própria memória, o cognitivo, é uma cadência, uma coisa vai trazendo a outra. Uma pode ajudar a outra, como pode atrapalhar também. Então, é assim, esse é o primeiro estágio. Para chegar a informação no cognitivo, essa porta de acesso tem que estar aberta. Se ela estiver entreaberta, não vai chegar informação. Não chegando a informação, a pessoa fica no que a gente chama de privação sensorial. Essa informação não vai, o cérebro vai apagando aquela memória daquele som. E aí depois ele não reconhece. E a memória operacional, ela está ligada com a memória Sim, sensorial também, né? Então, são coisas que é uma cadência, a gente tem que tratar de tudo. E é um tratamento que pode parecer difícil de acostumar, é uma coisa que vai chamar atenção. E, na verdade, o que eu falo para quando a pessoa chega aqui para mim? Quantas pessoas você conhece que usa aparelho? Aí a pessoa para, ela não consegue encher uma mão, ela não lembra de pessoas. Eu falei, então, mas deve ter um monte de gente que usa que você nunca olhou. A gente não olha na orelha da outra pessoa, não é um hábito nosso. A gente olha nos olhos, mas olhar verdade. na orelha, muito difícil alguém olhar na sua orelha. E se olhar, vai ver que você tem uma coisa ali super moderna, que pode ser até um fone de ouvido. E, na verdade, o aparelho ele não vai deixar aberto para as pessoas uma dificuldade. Muito pelo contrário, a pessoa vai olhar em você e vai saber que a tua dificuldade é aqui. Ela não vai te julgar, porque o ser humano ele adivinha, ele julga. Se eu estou conversando com você e você não me responde, eu vou pensar aqui dentro uma série de coisas sobre você. E pode ser que eu não pense primeiro que você não escuta. Eu vou falar, nossa, como a André é arrogante, eu tô falando com ela, ela não tá nem aí para mim. Ou eu falo uma coisa, ela entende outra. Será que ela tá com alguma falha já, né? Não tá entendendo bem as coisas? Então, os julgamentos que as pessoas fazem, eles são muito além de uma perda auditiva. Então, o aparelho, o máximo que ele vai mostrar para o outro é que o teu problema está aqui. Como pode estar no olho, quando a gente usa óculos, como pode estar no Claro, dente, ó, tô de aparelho, enfim. é, Então, a gente tem que quebrar exatamente esses isso. mitos. Quebrar esse preconceito,
né, deixar um pouco a vaidade de lado, até porque não tem, hoje os aparelhos são ultramodernos, né? E eu vejo tanta gente com aqueles fones de ouvido sem fio, é a mesma coisa o Isso, é a aparelho, mesma né? coisa. É super discreto. E então, bom, nós estamos quase tendo uma hora aí, eu nem vi o tempo Nem passar de tão passou. interessante que foi aí o bate-papo. Quero até adiantar aí para as pessoas, quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser conhecer o trabalho da Raquel, a página dela aqui no Instagram é fonoaudióloga Raquel Munhoz. Quem quiser mandar perguntas, quem quiser fazer consulta, marca um horário com ela, vai lá. Eu quero até adiantar que eu e a Raquel, a gente está conversando para falar mais vezes, né, e abordar assim, não só a audição, porque a fono ela tem tantas coisas que a gente pode falar que não está só restrita à parte auditiva, né? Hoje em dia tem tanta gente fazendo lives, o quanto é importante a gente falar de forma correta. Então depois eu quero até conversar com É, você para a gente ver, no, né, no da fim nós nem parte falamos disso, oral. né? Da Não deu tempo de comunicação. falar da parte oral, que eu acho tão importante, já que nós estamos tá tão na moda fazer lives, né? Eu quero até receber É, suas dicas para poder melhorar o meu trabalho aqui. Mas então já fica de antemão aí o convite aberto. E quem quiser conhecer o trabalho da Raquel, entra na página dela. Quem tiver alguma dúvida e que não deu tempo de perguntar aqui, pode mandar no meu direct que eu encaminho para ela. E, Raquel, eu super agradeço, assim, de coração, porque eu nem percebi o tempo passar, e faz quase uma hora que a gente está conversando, de tão importante que é e a gente falar sobre esse assunto e elucidar tantas dúvidas que às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, quando não é, não né? é. Eu só fui descobrir que a audiometria não era um processo invasivo quando eu fui levar os meus pais. Isso há pouco tempo. Exatamente. 10 E é uma anos coisa tão atrás, eles simples. começaram a ter limitação. Então, eu falei, gente, mas eu achava que devia ser uma coisa que ia dar trabalho, ou que ia doer, e parará. E não, um processo simples, onde você consegue ali já perceber tanta... meu pai, por exemplo, só de ter feito uma lavagem, Já ele falou assim, melhorou. gente, mas e como? Tá tudo mais alto. Eu falei, então, tá É. vendo? É importante a gente cuidar e ter mais atenção, né? Não esperar ter um problema ou uma queixa significativa. Não, é muito importante. Eu agradeço muito também. Eu não vi o tempo passar. Eu, como fonoaudióloga, gosto de falar também, né? Falo bastante. Mas é muito importante para a gente poder disseminar esse tipo de informação, porque é o nosso trabalho, a prevenção. E a perda auditiva que está acontecendo agora, ela está muito relacionada com exposição a ruído, com o uso de fone. É uma preocupação que se tem. Então, a gente precisa orientar a população para fazer os cuidados e para fazer a triagem. A triagem é uma coisa simples, para conhecer a audição, né? O que é audição normal. E para saber sentir, né? Se tiver com zumbido, se tiver com tontura, se tiver com a sensação de ouvido pleno, de ouvido cheio, ou a sensação de que não está ouvindo bem, todos esses são sinais de que precisa de um cuidado maior. E se não tiver com nenhuma sensação, não vai fazer mal nenhum fazer uma audiometria. Eu vou conhecer minha audição e vou ficar alerta para quando isso vier a acontecer, se vier a acontecer. Trabalhar de forma preventiva, cuidando dos ouvidos, da Preventiva. mesma forma que a gente, da mesma forma que a gente cuida das outras áreas da É, nossa saúde. a gente tem que diminuir o número assustador, né? Existe a Organização Mundial de Saúde, ela prevê números que são assustadores de perda auditiva para 2050, né? 2 bilhões e meio de pessoas podem ter perda auditiva daqui a 40 anos, se a gente não cuidar disso agora. 16% dessa população vai ter problema relacionado com exposição a ruído. Então, assim, olha que bonito que é. Se a gente se atenta em tempo, a gente consegue prevenir. Dá para prevenir, né? Agora não dá para reverter. Então, a hora é agora. É agora que a gente tem que cuidar disso. Então, fica a dica aí da Raquel. E, Raquel, mais uma vez agradeço aí de coração. Até a próxima, Até nem a vou me despedir, vou próxima, falar até a Andréia. próxima. E aí, provavelmente, a gente vai estar se falando, eu acho que em junho, porque agora em maio, eu quero até adiantar aqui, como é Dia das Mães, eu vou fazer um mês aí comemorativo, vai ser uma campanha de Dia das Mães, que eu vou anunciar aí já na próxima semana.
Então, o mês todo a gente vai estar fazendo lives com mães, e aí depois disso, a Raquel volta numa outra oportunidade para a gente poder falar aí da nossa questão da parte oral. Os cuidados que a gente tem que ter aqui com a nossa fala, né? O que a gente precisa tomar, qual que é a parte preventiva das nossas cordas vocais para poder continuar fazendo live, para poder continuar falando bem e ouvindo, se fazendo entender, né, Raquel? Porque quando a gente, para o outro poder entender a gente também tem que se fazer entender. Então, aí você vai nos trazer mais dicas aí da parte oral. Então, super agradeço. Obrigada. E até a próxima. Eu quero agradecer quem entrou aqui, que eu vi várias pessoas que eu conheço, eu não consegui agradecer todas, né? Estou muito feliz. Tem uma, em especial, a Raquel, que é minha xará, que é uma surda, implantada, ativista, uma pessoa fantástica para você conhecer, porque ela faz um trabalho maravilhoso sobre surdez, ela luta por essa causa. A Renata, que trabalha comigo, que eu também adoro, que trabalha, né? Que eu vi que está aí, entraram outras pessoas, quero agradecer a todo mundo. Obrigada, viu? Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Tchau, Andréia. Obrigada.